Já estamos de volta com a nossa profissão mulher. Olha, doutor Maicel Tito, hoje conversando com a gente sobre a famosa união estável. A partir de que momento o seu, como eu diria, o seu parceiro, doutor? É o seu parceiro, seu namorado, seu companheiro, seu convivente, né? Que até a lei fala em convivente, aqueles que convivem, né? Passam a ter direitos, é isso que você está... E ele estava falando agora há pouco para a gente que forma que as pessoas podem se proteger, que agora existe o contrato de namoro, né? Então, a primeira fase, né, então, a pessoa que vai imaginar que essa relação siga as fases naturais. Então, no primeiro momento, eu vou ter um namoro com uma pessoa, e nesse namoro eu não quero constituir uma família. Então, contrato de namoro. Eu digo, estamos namorando e não somos uma família. Não queremos ser uma família. E aí vão dizer, mas e se morar no mesmo teto? Não tem problema, eu posso morar com uma pessoa e dizer, eu não quero me casar com você. Mas precisa ter o contrato. Mas é preciso ter um contrato. Agora, se nesse meio tempo surge uma gravidez, doutor, esse contrato vai por água abaixo? Vai por água abaixo. Aí mudou. Quer dizer, aí eu quis constituir uma família, né? Eu coloquei claramente uma posição de constituir uma família. Eu creio que sim, cai por água abaixo. Por isso que a gente já regula na sequência. Quer dizer, primeiro, sim, é possível no contrato de namoro já regular que, se aquilo se transformar numa união estável, seguirá um determinado regime de bens, uma determinada forma de convivência patrimonial. Mas também é possível, e o natural é que, depois que esse namoro evolui e chega um momento em que as pessoas querem realmente morar juntos, ter filhos e etc., mas não querem se casar, que elas façam um contrato, aí sim, o contrato propriamente dito de união estável, que é quase um contrato de casamento, onde eu digo como vai ser o regime de bens, se vai ser comunhão de bens, comunhão parcial de bens, se vai ser separação total de bens, como é que é a nossa vida dentro dessa relação, o que nós nos comprometemos a fazer, e esse contrato também tem valor entre as partes e é muito importante que seja feito. Falando desse contrato, a pessoa que já está comprovada que ela tem a sua união estável, morre, né? Pode acontecer o falecimento de uma das partes. Como é que fica a outra, doutor? Então, hoje o Supremo Tribunal Federal já igualou aos direitos sucessórios, os direitos após a morte, para todos aqueles que convivem com alguém, desde os casados àqueles que vivem em união estável. Então, não há diferença hoje entre um casamento, uma união estável entre homem e mulher e uma união estável homoafetiva. Não há nenhuma diferença. Não há diferença. Não há. Os direitos patrimoniais são exatamente os mesmos direitos que a pessoa teria em um casamento. Se ela não fez nenhum contrato, se ela nunca fez um documento, se ela nunca manifestou sua vontade, o regime de bens será o regime de comunhão parcial de bens, ou seja, aqueles bens comprados durante a união serão divididos entre o casal, mas tem algumas coisas. O cônjuge, né, a outra parte, aquele que sobreviveu ao óbito, o cônjuge sobrevivente terá também direitos sucessórios, vai participar da herança do falecido. Da herança e daquilo que fica de negativo também. O negativo você pode recusar. Essa é uma coisa muito interessante, é verdade. Esse é um ponto interessante que acontece bastante conosco. Chega e fala, olha, morreu meu marido ou morreu minha esposa e deixou um monte de dívidas. O que eu faço? Falo, recuso a herança. Você pode simplesmente recusar, porque você só responde por dívidas de terceiros até o limite da herança que você recebe. Se a herança não for boa, recuse-a. Para não quero. Vida, olha, nunca imaginei um negócio desse. Sim, sim, não, seria muita sacanagem, desculpe o termo, mas deixar as dívidas para o próximo, né? Então, assim. Mas isso é só no caso da união ou casamento também? Casamento também, é normal. Assim, muitas vezes eu trabalho para a justiça em muitos casos em que a família rejeita a herança, porque fala, olha, tem mais dívidas do que bens, então eu rejeito. E aí o juiz tem que nomear um profissional para assumir essa herança, vender os bens, pagar os credores até o limite da possibilidade da herança. Doutor, até estendendo um pouquinho nessa sua resposta. Por exemplo, não tem herança. O que sobrou foi só pepino. Sim. Pode recusar também? Pode, claro. Olha só. Assim, em nenhum regime de bens eu sou obrigado a ficar com as dívidas alheias. Quer dizer, a herança que vem do outro cônjuge eu não sou obrigado a aceitar. Seja ela boa ou ruim. Pode ser uma herança ótima. Com muitos bens eu posso falar, não quero. Mas pode ser só dívidas, como você disse, e eu também posso dizer, não quero. Mas não pode também aceitar só a parte boa. Não dá para falar, olha, eu queria ficar com os bens, mas deixa as dívidas para lá. Eu também gostaria dessa parte, mas a gente ainda não conseguiu fazer isso valer, não tem possibilidade. Agora, e para quem não procurou assim, se munir de um documento, né, nenhuma proteção, conheceu alguém, no meio desse namoro, uma das partes, de repente, compra um imóvel. Sim. Amanhã depois, essa outra parte resolve brigar por isso. Sim. Existe essa condição? Até que ponto as pessoas têm que ficar alertas no assunto relacionamento, doutor? 100%.
Infelizmente, assim, repito, eu não estou olhando para o lado do amor, né? Eu acredito no amor, eu acho que a maior parte das relações são baseadas no amor, mas também é uma certeza assim, que o amor, às vezes, vira ódio, né? Quer dizer, a contrapartida do amor é o ódio. E, às vezes, a busca não é nem patrimonial, mas a busca é para punir o cônjuge, né? Então, pensando nesse lado, que nós, advogados de família, vemos muitas vezes, é que o cônjuge nem precisa daquele bem, mas ele deseja apenas punir o outro, não deixando para ele. E, respondendo a sua pergunta, então, se eu compro um imóvel, vivendo ao lado de alguém em união estável, apresentando como minha esposa, dizendo essa pessoa vive comigo, ou esse rapaz vive comigo, seja lá qual for a relação, mas desde que eu apresente meu consorte, o meu cônjuge, dizendo, olha, vive comigo, e comprei um apartamento, esse apartamento pertence aos dois. Não há dúvida disso, porque estou em união estável, o regime da comunhão parcial de bens, ou seja, se eu não fiz nenhum documento, o regime é o legal, e o regime legal diz que tudo que comprar, quando estão juntos, pertence aos dois, sem discutir o que cada um deu para aquela compra. Para complicar um pouquinho mais ainda, doutor, vamos dizer que essa pessoa é uma pessoa casada, normal ali, como manda o figurino, a lei, tudo certinho, tem um caso extraconjugal. E na roda de amigos, ou assim, sei lá, mora em São Paulo, arruma um caso lá em Cuiabá, né? Naquele meio que ele vive, ele apresenta essa pessoa assim, como a sua namorada, ou como uma esposa, tal, e essa pessoa morre. Essa namorada em questão, ela tem direito também de lutar, mesmo essa pessoa tendo um casamento constituído? Vamos lá, a lei coloca que, para que eu tenha união estável, é necessário que os cônjuges não tenham impedimento para o casamento, porque como ele é considerado pela lei um casamento, caso contrário seria o mesmo que convalidar uma bigamia, né? Certo. E eu não posso convalidar uma bigamia porque isso é vedado pela lei. Então, a história seria próxima a uma bigamia, ou seja, eu tenho um casamento e estou tendo um segundo casamento, a lei não pode permitir. Mas a lei trata isso de uma outra forma, ela trata isso como uma sociedade de fato, trata isso como um concubinato, que era muito usado na lei anterior, ou seja, aquilo que, se a pessoa participou de algum, com recursos próprios, de alguma forma, na questão de alguma coisa em comum com essa pessoa, com o falecido, poderia pedir. Mas a regra é que não tem direito, a regra é que não tem união estável entre pessoas casadas, assim como não se pode ter casamento, ou segundo casamento para pessoas casadas. Eu acho importante, doutor, falar isso, eu perguntei, porque a gente tem visto isso cada vez mais, né? É uma coisa que não é fora da nossa realidade. Eu já ouvi diversos casos, diversas pessoas já estiveram aqui nesse programa ou já mandaram mensagem dizendo que vive uma situação semelhante. Então, fica de alerta para você também, que acha que está constituindo uma família sabendo que o outro já tem o seu casamento, já tem o seu compromisso, fica de alerta para você também. Né? Sim, é importante ter essa visão clara, assim, de que isso seria a bigamia legalizada, o que é contrário à lei brasileira, é impossível. Graças a Deus, né? Porque do jeito que está, senão a gente ia ver, tipo, opinião, shake, viu? 7, 8, 10 e por aí vai. É verdade. Então, para a gente fechar essa história, doutor, quem está começando um relacionamento, às vezes não sabe o que vai acontecer no futuro, ninguém sabe o que vai acontecer no futuro, né? Às vezes são 1000 amores, é tudo muito bonito, tudo muito cor-de-rosa, lá no final, a coisa fica cinza, fica feia. Eu diria que a melhor precaução que a pessoa possa tomar nesse momento seria o contrato. Sim, eu acho que essa recomendação, né, eu sou presidente de ordem dos advogados do Brasil, a recomendação é procure um advogado. Né? O advogado é a pessoa preparada para auxiliar na tomada de decisões nesse momento. Né? O namoro, para alguns, o que é um namoro já é um casamento para outros. Quer dizer, essa visão é muito subjetiva, é uma visão muito pessoal, ou seja, a pessoa depende de quem olha e do costume social da região para você encarar aquilo como um casamento, como um namoro, como uma relação. Quer dizer, São Paulo é muito mais simples você viver com alguém do que, talvez, numa cidade no interior mais formal, mais conservadora. De forma que eu acho que é sempre bom procurar um advogado diante da realidade local, ver qual é o melhor contrato, o melhor documento, ou se não é necessário um documento. Né? Porque, às vezes, também 2 garotos namorando, 2 crianças, acho que ainda não é a hora de se pensar dessa grande preocupação. Mas, quando a gente começa a pensar em pessoas que já têm um passado, que já têm bens, que já têm propriedades, ou que são herdeiros de grandes fortunas, esse momento é importantíssimo. Ou seja, é melhor você dar a notícia e resolver
logo de início, deixando claro qual é o sentimento de cada um. Estamos ali por amor e não por bens, e já assinar isso logo no início, do que deixar para uma discussão ao final do relacionamento. Que só traz prejuízo, dores, Sim, né? traz muito sofrimento. Desgaste emocional. Agora, também não precisa sair com o contrato embaixo do braço, né? Apresentar para ninguém e Sim, falar, olha, primeiro está aqui. Não, Calma. isso é uma coisa feita com muita discrição. Nós nunca falamos sobre pessoas que fizeram isso. Os contratos são feitos com discrição, num ambiente fechado, cada um guarda a sua via e se esquece o assunto. Isso não é... Mas é importante. É que nem a história, a gente nunca quer falar, doutor, como é que fala? De comprar, sepultura, né? A gente finge que não vai morrer nunca. Ninguém quer comprar o jazigo, né? Exato. Ninguém quer ter o jazigo. Né? Ninguém vai morrer nunca, mas acontece, gente. Sim. Acontece com todo mundo. E a gente tem visto os relacionamentos, às vezes, raras, às vezes acaba tudo em mil maravilhas, mas não é sempre não, né? A nossa experiência profissional é que os relacionamentos sempre acabam com alguma dor, né? E essa dor, muitas vezes, como não pode ser resolvida pelo ponto de vista pessoal, né? Ou seja, não consigo atingir a pessoa na essência dela, eu atinjo ela nos bens. Pois é. Então, para evitar isso, é sempre bom que a coisa já esteja resolvida e regulamentada. Isso sem falar em pensão, né? Porque tem direito à pensão, tem direito à habitação na residência do casal no caso de morte, tem direito à pensão, eu digo, para o cônjuge, para os filhos. Então, aí é outra... A gente pode um dia fazer um programa discutindo... Vai ter que voltar aqui o doutor só para falar sobre isso. Para discutir esses outros temas, sim. Te agradeço imensamente, viu? A sua presença, esse bate-papo gostoso com quem está assistindo, esclarecendo aí as mais diversas dúvidas, né? Eu te agradeço de coração. Sei que tua agenda é cheia, tão cheia que ele vai ter que ir embora agora, deixar o nosso programa, mas a gente te espera aqui novamente, doutor, ansiosamente, viu? Fernanda, é uma grande oportunidade para mim e para a advocacia brasileira prestar esse serviço social de falar um pouco sobre o direito, esclarecer. Eu sempre digo que o direito brasileiro necessita ser trocado em miúdos, porque ele é escrito de uma forma tão complexa. É verdade. Que, às vezes, você precisa esclarecer isso falando em palavras simples, e vocês, divulgadores, uma pessoa com um programa como o seu, com uma audiência como a sua, são importantíssimos para que a população comece a se conscientizar dos seus direitos. Então, estarei aqui sempre que você permitir, sempre que você me convidar, com a agenda cheia ou não, eu vou estar aqui sempre ao seu lado. Muito obrigado. Muito obrigada. É bom a gente saber que a lei pode, sim, estar ao nosso lado, que a gente olha, às vezes, como se fosse um bicho de sete Está sempre ao cabeças. seu lado, pode ter certeza disso. Então, obrigada mais uma vez, Muito viu? obrigado. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente já volta com o nosso Profissão Mulher. Bate lá, volta cá. You didn't expect this one.